Os pré-socráticos estavam querendo lá saber do que o mundo era feito, né? E no começo eles estavam achando que era uma coisa só, tipo, procurando um princípio. Daí o princípio de essa água, terra, o caralho, estavam, sei lá, procurando um princípio, cada um falava uma coisa e não chegavam num consenso. Daí o Parmênides notou que, bom, esse princípio é o ser. O que tudo tem em comum? Tudo que existe, tudo que existe tem em comum? A própria existência. Então, o princípio comum é ser. Só que se só tem esse princípio, a mudança é impossível, porque para o ser mudar, ele tem que virar outra coisa, que não é o ser. Só que o não ser não é. Então, mudança é impossível, porque ela implica um não ser. E não ser não é. Então não tem mudança. A mudança que a gente vê é uma ilusão. Daí o discípulo que a gente experimenta, né? Vê, sente de maneira geral. Mas enfim, aí o discípulo do Parmênides, para poder, né, dar suporte a essa teoria de que a mudança era uma ilusão, ele propôs alguns paradoxos. O mais famoso é o da corrida... a corrida entre Aquiles e uma tartaruga. Aquiles é o cara mais rápido lá, e a tartaruga é a tartaruga. Vamos supor que essa corrida comece e a tartaruga tem uma vantagem considerável sobre Aquiles. Né? Ela vai partir de um ponto muito à frente de Aquiles. Tipo, seja lá qual for essa vantagem do começo, pela experiência a gente sabe que o Aquiles vai ultrapassar a tartaruga em alguma hora. Né, a experiência fala, uma coisa muito lenta vai ser ultrapassada por uma coisa muito rápida, né? Caso essas duas coisas estejam ali numa mesma trajetória. Só que a experiência, de acordo com essa escola aí do Parmênides, acho que é os Eleatas, né? Porque era da cidade de Elea. Eu posso estar confundindo, mas eu acho que é isso mesmo, é os Eleatas. Bem, de acordo com essa galera aí, a experiência é enganosa. E o paradoxo da corrida vai usar o raciocínio para provar que a experiência é contraditória, que ela está mentindo para a gente. E qual que é o paradoxo, enfim? Bom, a gente sabe que o Aquiles vai... Até agora a gente, pensou que o Aquiles vai ultrapassar a tartaruga, né? Nessa corrida. Mas para chegar até a tartaruga e então ultrapassar ela, o Aquiles tem que percorrer metade do caminho entre ele e a tartaruga, certo? Aí depois ele tem que percorrer metade da metade. Daí ele tem que percorrer metade da metade da metade. Aí depois ele tem que percorrer metade da metade da metade da metade. Daí ele tem que percorrer metade da metade da metade da metade da metade da metade. E assim infinitamente. Ou seja, ele tem que percorrer infinitas distâncias. O infinito não tem fim, então o cara nunca vai chegar na tartaruga. Esse é o paradoxo da corrida entre Aquiles e a tartaruga. Só que depois a gente compreendeu que é matematicamente possível uma soma infinita dar um resultado finito. Tipo, uma soma de infinitas parcelas dá um resultado finito. É parcela que fala quando é soma? Eu não sei. Já tem um tempo já que eu fiz um ensino fundamental, não lembro dessas coisas. Mas, enfim. Um exemplo disso é um quadrado, por exemplo. Pensa um quadrado que a área dele é 1. Você pode dividir esse quadrado em 2. E aí vai ficar 2 retângulos. Cada um desses 2 retângulos vai ter área 1/2, né? Que é metade do quadrado de área 1 que a gente dividiu. Daí a gente pode dividir um desses retângulos em 2. Daí vai dar 2 quadrados de área 1/4, né? Que é 1/4 do quadrado de área 1, lá do começo, que a gente dividiu em 2. Agora a gente pode dividir mais. Bom, vamos pegar o quadradinho de área 1/4 agora. A gente pode dividir ele em 2 retângulos também. Esses 2 retângulos vão ter agora área 1/8? É 2, 4, o próximo deve ser 8, né? Então, é 1/8.
E aí o próximo vai ser o quê? Um 16 avos? Não sei, eu não estou visualizando direito aqui. Eu não consigo pensar muito matematicamente, ou pelo menos não enquanto eu estou falando, fazendo outra coisa. Mas enfim, a ideia é essa, a gente pode dividir o quadrado de área 1 infinitamente. E aí vai ter infinitos quadradinhos, cada um vai ter uma quantidade de área ali, nunca vai ser zero, ou seja, vai ter infinitas quadradinhos dentro de um quadradão. Só que se você somar a área desses infinitos quadradinhos, o resultado vai ser, obviamente, a área do quadradão, porque estão todos contidos no quadradão de área 1. E esse é o resultado, 1. Então, sei lá, você vai somar meio, mais 1/4, mais 1/8, mais 1/16 avos, e assim infinitamente, o resultado vai dar 1. Esse tá aí uma prova de que dá para você somar infinitas parcelinhas e mesmo assim o resultado vai ser finito. Então, na verdade, o paradoxo da corrida entre Aquiles e a tartaruga, na verdade, é só contraintuitivo. Não é um paradoxo mesmo. Na verdade, é só uma realidade contraintuitiva. Mas o Parmênides parte de um princípio muito autoevidente, né? Que é o que é e o que não é. Mas uma coisa que ele extrai desses princípios e que para mim faz sentido, mas muita gente durante a história negou, é que não existe vazio. Não tem como existir, tipo, nada. O vácuo. Porque o que é vácuo? É onde não tem nada, é o não existir, mas o não existir existe. Isso não faz muito sentido, né? Então eu também não acredito que existe algum lugar vazio, absolutamente vazio de tudo. A gente aprende do ensino médio que, né, os átomos estão no vazio e que tem uma distância absurda entre o núcleo do átomo e a primeira camada de elétrons. Mas, cara, a gente sabe que as coisas não são tão simples assim quando a gente desce para esse nível subatômico. E tem aquelas paradas lá que eu não vou fingir que eu entendo aqui, de que a matéria no nível subatômico tem um comportamento ondulatório, né? Como se fosse, tipo, ondas, com cada uma com a sua frequência ali, cada uma variando, mas aí elas vão se juntando, e do ponto de vista macroscópico parece, sei lá, matéria, essa porra aí que a gente vê aí, que a gente interage todo dia, mas no nível subatômico é um bagulho ondulatório, então a onda espalha, pô. Eu acho que não tem lugar vazio, não faz sentido vazio, pô. Como assim vazio? Vazio é o quê? É um bagulho que não existe, mas o bagulho que não existe, não tem sentido isso daí não. Então, acho que vácuo não existe. Não tem como existir. Mas o Zenão foi refutado, o Zenão de Elea. Não o estoico. O estoico é de Cítia, eu acho, cidade dele. O Zenão aí do Parmênides é o Zenão de Eleia, que propôs vários paradoxos. O mais famoso é esse da corrida aí, que eu falei há pouco tempo, que não é realmente um paradoxo. Mas eu tô pensando aqui, e o contrário? Tipo, tá, a gente viu que toda vez que alguma coisa se mexe, percorre uma distância, sai de um lugar e chega no outro, ela percorre uma distância finita, mas que pode ser partida em vários infinitozinhos. Mas uma coisa, mas tipo o contrário, ao invés de um negócio tá se mexendo, tá se movendo, o negócio estiver parando. Parar é um tipo de mudança também, é um tipo de movimento também. Mas o que eu quero dizer, cara? Tipo, você imagina um negócio que ele tá... Sei lá, imagina aquela nave do Saiyajin, a nave que o Vegeta, o Nappa e o Goku chegaram na Terra, sabe? Que é uma bolinha. Imagina aquela bolinha lá no espaço. Imagina que ela tá lá no espaço sideral, totalmente vazio, suas estrelas de fundo, e tá lá
aquela nave bolinha viajando em alta velocidade em linha reta. Agora imagina que essa nave recebeu um comando que ela tem que parar. Daí ela tá numa velocidade X. Para ela parar, ela tem que cair para metade de X, depois metade da metade de X, depois metade da metade da metade de X. Daí ela vai diminuindo a velocidade, mas a velocidade dela nunca vai chegar a zero. Porque... Peraí. Que tipo, ela vai chegar... Tipo, vai chegar uma hora que vai parecer que ela tá parada. Mas a velocidade dela ainda tá diminuindo. Ela não parou mesmo, entende? É isso que eu penso. Cara, eu acho que eu tô sendo muito burro, cara. Eu tô com uma puta sensação de que eu tô, sei lá, velho, que eu tô... É porque, cara, eu acho que eu tô esquecendo alguma coisa, que eu tô cometendo um erro muito óbvio. Mas não faz sentido, imagina que você tá andando, aí você começa a parar, aí você vai parando. Mas eu acho que você nunca para mesmo, porque acho que nada tá parado, velho. Acho que o negócio só parece que tá parado, mas eles estão sendo numa velocidade muito baixa pra gente perceber que eles estão se movendo. E agora eu tô falando muito de movimento, tipo, no sentido de se deslocar no espaço, mas para todas as mudanças. É que nem, por exemplo, as vogais no alfabeto fonético internacional. Uma vogal é um som, é uma certa frequência de vibração do ar que sai da sua boca. Tudo bem. Uma consoante é uma obstrução desse ar. Uma obstrução é por isso que as consoantes são fáceis de mapear, porque uma obstrução, ela precisa de quê? De um lugar, para você identificar ela, de um lugar que ela acontece no trato vocal e a maneira como ela acontece. Então, por exemplo, esse lugar pode ser os lábios e a maneira pode ser segurando o ar e soltando de uma vez só. Então, pá, pá, pá. Ou pode ser deixando uma pequena corrente de ar passar ali de uma maneira turbulenta. Fá, fá, fá. Agora, isso é uma plosiva, pá, e isso é uma fricativa, fá. Agora pode ser, por exemplo, uma plosiva, mas em um lugar diferente. Pode ser, por exemplo, naquela campainha, a úvula. Tá, uma plosiva na úvula. Agora uma fricativa na úvula. Eu não consigo direito, é muito difícil. Mas enfim, as consoantes são relativamente fáceis de mapear, mas as vogais não, porque as vogais são um gradiente. Por exemplo, não tem tipo A, E, é um gradiente entre A, E, A. Então não tem saltos aí. Então eu acho que o mundo parece mais com vogais do que com consoantes. Você não consegue colocar as coisas numa caixinha, numa tabelinha bonitinha. Não, é tudo muito graus, assim, não. Eu acho que o negócio nunca pula de um estado para o outro, sabe? Na verdade, as consoantes nem são tão bonitinhas assim de se organizar, porque aí você, nossa, tem, sei lá, aspiração biarticulada, triarticulada e tipo modos diferentes de você pode ser vozeada, não vozeada, o que é relativamente simples, mas também pode ser aquele negócio de quick voice e tem várias piruetas que dá para dar com as consoantes, então nem elas são tão simplesinhas assim, igual eu falei. Existe sempre tem uma coisa a mais, sabe? Em tudo dando exemplo de vogais e consoantes aqui. Acho que um exemplo meio bosta, mas é a única coisa que veio na minha cabeça. Mas é assim, cara, com tudo, sempre tem alguma coisa ali. Por exemplo, você pensa que você conheceu a diferença entre A e B, mas ali naquela diferença sempre vai ter um negocinho ali que você não percebeu, um intermediário ali entre o A e o B que você não notou, aquela coisa meio confusa, assim, aquela coisa de gradiente,
espectro, coisa misturada, ininteligível. Nunca é simplesmente um limite, uma coisa bem determinada, bem distinta, bem distinguida, bem clara. É tudo uma confusão do caralho. Então a gente acha super legal ter um olho que enxerga o mundo de um jeito analítico, contudo, sistemático, consonantal, mas o mundo é um lugar que é absolutamente intuitivo, redondo, vocálico, malandro. Então, é ridículo você achar legal ter essa maneira de lidar com as coisas, porque ela é muito, muito limitada, apesar de, às vezes, trazer algumas vantagens. Mas, na maioria das vezes, quem se dá bem é quem tem a malandragem, ou seja, quem sabe confiar na intuição, na experiência. Por exemplo, o Cadu falou assim, no início do último FirmaCast, né? O último FirmaCast ele terminou e começou com uma frase foda do Cadu. A frase foda do início foi a seguinte: se você vê uma menina do cabelo colorido, pode saber que ela tem algum transtorno mental. E como que o Cadu chegou a essa conclusão? Sendo malandro, confiando na experiência e na intuição. Porque, enfim, todas as vezes que esse fenômeno aparece aí, né, na nossa frente, uma menina do cabelo colorido, ele vem acompanhado dessa característica, né, que é o transtorno mental, que está lá na cabeça, de onde nascem os cabelos tingidos de vermelho, verde, rosa, roxo, seja lá qual for a cor. Isso não necessariamente quer dizer que a menina é mau caráter, tá? Porque eu já vi exemplos de meninas que eram bom caráter, tinham o cabelo colorido, mas elas não escapavam essa regra essa lei de Cadu, né? Uma lei da física, é a lei de Cadu. A lei que diz que toda mulher do cabelo colorido, mulher ou menina, sei lá, vai vir acompanhada de algum tipo de transtorno. Mas, enfim, isso... Onde é que eu quero chegar com isso? A gente não sabe exatamente a causa, a razão de por que é assim. Porque a razão deve ter, cara. A razão seria, por exemplo, eu fazer um grande estudo sociológico, eu conhecer a biografia de cada uma das meninas que existem no mundo, aí eu teria razões, causas, princípios, do qual eu poderia me agarrar e usar para poder chegar a uma conclusão certa, com uma certeza absoluta, sobre quais meninas têm ou não têm problema mental e por que as que têm tendem a ter o cabelo colorido. Isso seria usar essa parte, esse jeito de enxergar o mundo que é mais parecido com as consoantes, esse jeito de analisar os princípios e derivando ali uma correntinha de razões de uma coisa que descamba na outra e pá, pum, pimba, tem um resultado aqui do qual eu estou seguro. Mas você não pode confiar nisso, cara. Você não tem como saber a biografia de todas as meninas, você não tem como saber como funciona a mente humana, como que desenvolve ali a doença mental, se é doença, se é transtorno, qual é o status ontológico do borderline, coisa que nem o psicanalista, psiquiatra mais foda do mundo sabe. Não tem como um mero mortal saber. Então, esse mero mortal tem que confiar nesse olho da malandragem, é o que analisa as experiências e sabe usá-las para orientar a vida, né? No caso, a orientação que a gente recebe do olho da malandragem é de que a menina tem cabelo colorido, ela tem doença mental, sai fora.
O problema é que quando você confia na experiência, você não consegue prever exceções. Eu sei muito bem disso estudando grego. Quando você estuda uma língua cheia de irregularidades, que nem grego, você, enfim, naturalmente busca alguma regularidade ali, por exemplo, na declinação dos nomes, dos substantivos, dos adjetivos, artigos, etc. Pronomes, enfim. Você busca ali, por exemplo, descobrir qual que é o padrão do acusativo, né? E você vê que, bom, muitos nomes no acusativo terminam em "nu", que equivale à nossa letra N. Só que, e aí você vai tendo uma experiência com a língua e vai vendo que sempre termina com N. Do mesmo jeito que você vai tendo experiência com mulheres e vai vendo que as doentes apresentam cabelo azul, ou o contrário, né? As do cabelo azul apresentam doença. Né? Não, na verdade, peraí. Ser doente não implica ter cabelo colorido, mas ter cabelo colorido implica ser doente. Eu acho que essa é uma formulação mais precisa da lei de Cadê. Então, né, enfim, dada essa ressalva, eu tenho que voltar para o quê? O que eu estava falando mesmo? Do acusativo do grego. O que o acusativo do grego tem a ver? Bom, a sua experiência vai te dizer que o acusativo tende a terminar em "ni", mas ela não vai perceber a exceção. A exceção de que, na verdade, isso não é bem uma exceção, né? Existem muitos nomes que não terminam em "ni", mas eu estou usando aqui só para o exemplo. Esses vão terminar em alguns nomes que não terminam em "ni", terminam em alfa. E aí a sua experiência não pode te informar disso. Ela não pode te informar quando que vai terminar em alfa ou em "ni". Porque ela não conhece a razão por trás disso. Mas a razão por trás disso é que antigamente todos os nomes em acusativo terminavam em "ni", no proto-grego ou no proto-indo-europeu, sei lá. Só que alguns nomes, a raiz, o radical deles termina em consoante. E aconteceu em determinado momento da história da língua que o "ni", ele, depois de uma consoante, ele se transformou em alfa. Ou seja, nos nomes em que o acusativo tem essa forma, né, de terminar, do radical terminar em uma consoante e depois vir o "ni" do alfa, esses nomes passaram por uma transformação e o "ni" se transformou em alfa. E aí, conhecendo essa razão, agora sim você consegue prever onde que vai ter alfa e onde que vai ter "ni". E aí, pronto. Você conheceu a causa. Do mesmo jeito, se você conhecesse as causas da doença mental nas meninas, da geração Z, da geração Millennium, você ia poder também saber onde que haveriam as exceções. Você conheceria as exceções. Você conheceria, por exemplo, essa menina aqui, ela tem um cabelo colorido, mas ela tem esse fator aqui que me diz que, na verdade, ela não é doente, apesar do cabelo colorido, por causa dessa razão. Então, quando você consegue ir penetrando nas razões por trás das aparências, você consegue ver onde é que está a exceção de cada coisa. Mas essa penetração nunca tem fim, porque você reduz a alguns princípios, daí reduz a mais alguns, daí reduz a mais alguns, daí reduz a mais alguns, e nunca termina. Porque é aquela parada que eu falei lá no começo. É tudo infinito. Você descobriu, eu descobri aqui o que é um A. Um A é um trem que é diferente de um B. Mas aí você olha mais de perto e, na verdade, o A e o B tem uns pontinhos ali que eles dão um overlap um no outro, e aí você se confunde, e aí... Enfim, para todo lugar que você olha tem um infinito. Isso é um pouco assustador.